Fala galera, tudo bem? Eu sou o Jonathan, estou aqui fazendo um vídeo para esse canal e vamos falar sobre alguns jogos que já ocorreram nessa 24ª rodada, né? Que são eles Fortaleza e Corinthians, que ocorreu na quarta-feira, Santos e Palmeiras, clássico, Botafogo e Flamengo, clássico, Fluminense e Atlético, que foi um jogaço, Bahia e Ceará, clássico nordestino, Curitiba e Bragantino, que foi o jogo mais chato por enquanto até agora nesse sábado de futebol brasileiro. Bom, bora conversar agora sobre o Fortaleza e Corinthians, né, que foi o primeiro jogo dessa 24ª rodada. Foi um jogo bastante elétrico, né, com 13 chutes do Fortaleza contra 9 chutes do Corinthians. Para mim, o Fortaleza teve algumas chances mais claras do que o Corinthians, como a bola do Osvaldo, que foi perdida num dos primeiros lances. E o Corinthians também teve grandes chances de fazer gols, como aquela do Luan, que a bola foi cruzada e ele chutou e quase foi um golaço. Se não fosse o Felipe Alves, o Corinthians poderia ter ganho, como se não fosse o Cássio, o Fortaleza poderia ter ganho. Foi um jogo bastante equilibrado, sabe? Foi um jogo bastante equilibrado. Ambos mostraram que estavam querendo futebol. Já não teve isso, né, no placar, que foi 0-0, tendo 12 expulsões. Do lado do Corinthians, o Jô, e do lado do Fortaleza, o Bruno Melo. Mas isso não tirou a beleza que foi o futebol, que foi um jogo bastante movimentado, bastante chutes. Foi legal de ver esse jogo. E quem viu, os corintianos e os tricolores que viram esse jogo, gostaram e curtiram e querem que o seu time jogue assim na próxima vez. Para falar de classificação, os dois estão unidos ali, né, com a mesma pontuação, só que o Fortaleza está na 11ª colocação, já o Corinthians está na 10ª. Não, o Fortaleza está na 10ª colocação e o Corinthians está na 11ª. Ambos estão com 30 pontos, o que difere nisso é saldo de gols, que o Fortaleza tem 2 e o Corinthians tem -4. Agora vamos falar sobre o clássico paulista que teve nessa 24ª rodada de sábado. Um jogaço que começou com um gol de futebol, um gol de videogame, quer dizer, do Santos com o Diego Pituca, que saiu de Marinho, parar, Marinho, cruzou, gol. Foi um gol lindo que eu gostei de ver. Logo depois, no início do segundo tempo, que faltou uma luz que eu não entendi nada, galera. Vila Belmiro tem um negócio desse, né, de vez em quando, de faltar luz. Não entendi, faltou luz e não sei o que aconteceu. Mas depois que começou o jogo, Rafael Veiga bate o pênalti, faz o 1-1. E logo depois, o William, que ia ser substituído logo depois, fez o gol da virada. Só que o Santos com Marinho, que, meu Deus do céu, que fase ótima está Marinho, galera. Que fase ótima está Mário Sérgio Santos Costa. Está jogando muito, Marinho está jogando muito. Para mim, se não tivesse jogado em várias outras equipes já no Brasileirão, era o cara, pode ser o cara do Brasileirão. O cara tá jogando muita bola e isso pode ajudar muito o Santos, que está na 6ª colocação, com os mesmos 38 pontos do Palmeiras, que está na 5ª colocação. Então, um jogo foi de 6 pontos, vamos dizer, mas ocorreu o empate, então continuou sendo um ponto, todo mundo está na mesma colocação ali. Na verdade, caíram algumas posições, mas nós vamos falar daqui a pouco. O Fluminense tá subindo, tá bom, o Fluminense tá vindo bem. Mas terminando de falar de Palmeiras e Santos, o jogo foi bastante equilibrado. O Palmeiras teve uma expulsão que foi corretíssima no meu ponto de vista, como o Santos era para ter o Soteldo expulso, que fez a falta, se eu não me engano, foi no Rafael Veiga, e não sofreu nem cartão amarelo, e o lance era para expulsão também. Então era para ter sim
expulso. O Palmeiras teve uma chance, mesmo com um a menos, teve uma chance de fazer o gol da virada não, de ampliar o placar, né, para 3-2, mas não conseguiu fazer e o jogo terminou 3-2. Vamos falar de estatística aqui, né, como tem que ser falado. O Santos teve 15 chutes ao gol contra 11 do Palmeiras. Não, chutes ao total. Ao gol foram 5 contra 5. Um equilíbrio, né? Na posse de bola também o Santos teve mais, 20% a mais, 60 contra 40. Mas nada que teve diferença no jogo, porque o jogo foi muito equilibrado. Então foi jogo para brigar lá para cima mesmo. Então os dois estão de parabéns. Agora vamos falar do clássico carioca, Botafogo e Flamengo. Foi um jogo que muitos clássicos não tiveram. Foram chutes para lá, chutes para cá. Foi um jogo equilibradíssimo. O Flamengo teve mais domínio de bola, teve mais posse de bola, teve mais passes bons. No entanto que o Botafogo perdeu alguns passes, dando passes errados, e que deu ao gol do Flamengo, sabe? O Flamengo pecou muito nas finalizações. Foram apenas 3 ao gol, mas foram 14 no total de chutes. Não diferente do Botafogo, que também tiveram 13 chutes e 3 no gol. Mas um destaque aí pro Rodrigo Caio, que jogou muito bom zagueiro. O Flamengo estava precisando da volta de um Rodrigo Caio, que por sinal foi expulso naquele jogo da Libertadores contra o Racing, mas no brasileiro ele pode fazer diferença pro Flamengo, que o Flamengo precisa muito desse brasileiro, porque agora só sobrou isso, né? E o Botafogo tá brigando lá embaixo, né? O 19º colocado, com apenas 20 pontos em 24 jogos. E é algo que tá complicando muito o Botafogo, que vai ter muitos jogos pesados, né? No meu ponto de vista, é o time que mais tem jogos pesados pela frente, porque tem Inter, tem São Paulo, tem Vasco, tem Fluminense, e são clássicos, né? É uma coisa difícil de você lidar, ainda mais o Botafogo, que está vivendo uma crise. O Flamengo fez um gol quando começou o jogo, fez aos 10 minutos. Aí o Flamengo não atacou muito depois, se retrancou um pouco. Não é o estilo do Rogério Ceni, não é o estilo dele, mas foi isso que ele fez, ele se retrancou um pouco. Isso deu que o Botafogo fosse mais pra cima, sabe? Não mais no contra-ataque como estava sendo o Botafogo. Lembrando que o jogo foi no Engenhão. Então o Botafogo tinha que ir pra cima, né? Porque ele tá numa má fase, ele precisava da vitória. Quando ele tomou gol, o Botafogo saiu pra cima. Isso resultou em alguns chutes a gol, em alguns chutes no total. Mas o Flamengo sempre com porcentagem de bola maior, sempre com um passe certo. O Flamengo errou pouquíssimas bolas hoje. O que eu me lembro muito do erro de bola foi o Ilharão errando algumas passes, mas depois foi lá e recuperou. E no final do jogo, o Botafogo teve uma chance claríssima. E o Gustavo Henrique, por incrível que pareça, muito criticado pela torcida do Flamengo, fez uma falta que resultou num cartão vermelho pro Gustavo Henrique, mas que salvou o Flamengo de não tomar o gol de empate do Botafogo, que seria mais um empate do Botafogo, que já são 11 empates, né? O Botafogo só tem apenas tem 3 vitórias. Isso deixa ele numa situação muito complicada, que está apenas 4 pontos em cima do último colocado, que é o Goiás, tem 16. Mas tirando a má fase das duas equipes, o jogo foi um jogo tranquilo, não teve estresse para o juiz. Daronco apitou super bem, expulsando os 2 jogadores normalmente, não precisou de ir ao VAR, ele apitou muito bem, o Daronco, por incrível que pareça. Mas o Flamengo teve 66% de posse de bola contra 34% do Botafogo. E terminando com a classificação do Flamengo, o Flamengo está em terceiro com 42 pontos. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos, que vai ser contra o Grêmio na Arena da Baixada, não, que vai ser na Arena Grêmio. E ainda não está marcado o dia, mas o próximo jogo do Flamengo vai ser contra o Santos. Agora vamos falar sobre a goleada implacável do Fluminense, né? Uma bela jogada
o belo jogador que é o Marcos Paulo, que está jogando muito bem, que hoje praticamente foi o cara da partida, né? O Atlético teve uma expulsão muito cedo, mas já tinha feito um gol com o Léo Cittadini aos 10 minutos. E o Fluminense empatou aos 26. Então estava igualado. Só que o Atlético teve uma expulsão aos 37. Thiago Heleno foi expulso, o que deixou o Fluminense muito tranquilo, né? Para jogar tranquilo. Mas o que não encaixava era o gol, não estava vindo o gol. Mas aí o Marcos Paulo resolveu brilhar, né? E conseguiu marcar esses 2 gols. O Fluminense é o novo colocado na zona de Libertadores. Por incrível que pareça, muita gente estava pensando que o Fluminense não ia se dar tão bem esse ano, né? Porque o time tem mais idosos. Brincadeira. O time tem mais gente experiente, tem como Nenê, Ganso, Fred. Mas por incrível que pareça, o Fluminense está vindo com jogadores novos, como o Marcos Paulo. Tá vindo com jogadores novos, como o Marcos Paulo, Martinelli, que é um jogador muito bom. E lá atrás, a zaga já é um pouco experiente, que é o Matheus Ferraz e o Lucas Claro, fizeram uma boa partida. No começo deram um pouco mole com o Léo Cittadini, claro, mas estão fazendo uma boa partida. E isso favoreceu o Fluminense, que agora é o novo 4º colocado, deixando o Atlético Paranaense numa situação meio que de risco. Ainda assim está a 4 pontos do primeiro colocado na zona de rebaixamento, que é o Vasco, com 24 pontos. Está com 28 pontos, mas ainda assim é uma situação de risco, né, galera? O Atlético é o atual campeão da Copa do Brasil e está deixando eles numa situação de risco ali que pode dar Beyblade para eles. Mas é uma coisa certa, não torça para o seu time ser campeão da Copa do Brasil, porque no ano que vem ele vai estar mal, como o Cruzeiro está e como o Atlético Paranaense também está. Então foi isso sobre o Atlético Paranaense e Fluminense, uma grande vitória do Fluminense, colocando ele no G4, coisa que os tricolores estão comemorando muito, estão comemorando com toda razão, estão certíssimos em comemorar, estão brigando por título sim, mesmo tendo um time inferior, mas estão brigando pelo título sim. O clássico do nordestino Bahia e Ceará vem se desenvolvendo há muito tempo, né? E a última final foi Copa do Nordeste desse mesmo ano, que o Ceará levou e que é uma coisa, tá sendo normal agora, né? O Ceará ganhar jogos assim, tá sendo normal. Até porque o time do Ceará é melhor, tem o Vina, que é um baita de um jogador, tem o Clebão, que, meu Deus, tá jogando muito. Tem muitos jogadores bons, no meu ponto de vista, muitos jogadores bons. Tem um moleque que entrou e fez o gol, o Saulo, ele tá jogando bastante e isso tem deixado o Gutão feliz, né? Porque ele é o recém-campeão da Copa do Nordeste e pega os times nordestinos e ganha. Sendo ele Fortaleza, Bahia, Sport, e vai ganhando. Tá sendo normal, né? É o maior do Nordeste hoje e isso tá deixando os times do Nordeste bem abismados, né? Mas o Ceará jogou muito hoje, teve total posse de bola, teve total domínio do jogo, tranquilidade para sair jogando, para fazer gol, quase 100% de passe certeiro. Então foi um jogo pro Ceará, sabe? Não foi um jogo pro Bahia. Então o Vina fez um gol aos 82 minutos do segundo tempo e o Saulo foi lá e complementou aos 95, deixando 2-0 Ceará. O Ceará, com essa vitória, passou o seu rival, né? O Fortaleza, que está com 30 pontos, como eu já tinha dito, e está com 32 pontos agora, mas é uma distância bem grande do oitavo para o nono, que o oitavo é o Grêmio, o nono é o Ceará. O Grêmio está com 37 pontos e o Ceará com 32, né? O Ceará com 32. E o Grêmio só tem apenas 22 jogos, ou seja, ele tem 2 jogos a menos. Isso pode resultar no Grêmio lá em cima, né? Pode chegar a 43 pontos o Grêmio com
com as 2 vitórias, que é contra o Flamengo e contra outro time. Então, eu acho que o Ceará hoje é o melhor time do Nordeste, como ele vem mostrando isso. E o Guto Ferreira está de parabéns. Sem dúvidas que o Mano Menezes fez uma coisa muito maneira no Bahia, tirando ele da zona de rebaixamento. Mas hoje o Guto Ferreira está um pouco à frente, porque está lá em cima, né, na zona de Sul-Americana, junto com o seu rival Fortaleza. Agora um jogo meio chatinho que ocorreu esse sábado, né? Foi o jogo entre Coritiba e Bragantino, 0-0. O Bragantino tem um time bom, galera. Tem um time bom, vai pra frente, é um time ofensivo, joga pra frente, tenta fazer gol. É um time muito bom. Porém, não acerta os gols. Isso que é o porém, não acerta os gols. Então, um time defende e o outro ataca, mas ninguém faz gol. Isso resulta no empate. E o resultado por empate não é bom para nenhum nem outro, que o Coritiba está na zona de rebaixamento com 21 pontos e o Bragantino está com 28 pontos, 4 pontos acima do primeiro colocado, que é o Vasco, da zona de rebaixamento. Então, é uma coisa meio complicada de se falar que estão livres, o Bragantino principalmente. Ele não está livre, porque 4 pontos é coisa que se tira rapidinho, uma coisa simples que se tira 4 pontos, 5 pontos. Mas, então, pra mim, o jogo foi muito chatinho. A gente sabe que o Fortaleza ia chutar pro gol, que o Bragantino ia chutar no gol, mas não ia fazer o gol porque a finalização estava horrível. Foram 23 chutes, apenas 5 ao gol. Então foi algo meio chatinho que ocorreu, mas é isso que eu disse. Esses times brasileiros merecem muito aprimorar a finalização. Eu vi um vídeo do Flamengo treinando, eu posso até colocar aqui no finalzinho. Eu vi um vídeo do Flamengo treinando finalização e errando todos os chutes, cara. Eu fiquei, caramba, velho. O time brasileiro tá horrível. Por isso que pega um argentino e é eliminado. Pega um nacional aí, que tem tradição pra caramba, mas hoje em dia tá fraco o time. Toma porrada. Por quê? Porque não tem raça, não chuta forte no gol, não chuta pra fora. E por isso é eliminado, sabe? Eu vou mostrar o vídeo pra vocês aqui agora. Bruno Henrique, Felipe Luiz, isso aí é o Pedro Rocha. Vocês viram aí um pouquinho do trabalho de aquecimento do Flamengo. Então, galera, viram o vídeo? É complicado, né? Perder tantos gols assim é complicado demais. E isso é com geral, não é só com o Flamengo, é com geral, galera. É com Flamengo, Vasco, Bahia, Botafogo, Fluminense, Santos, Grêmio, Ceará, Fortaleza, Corinthians. Muitos times chegam na frente e vão finalizar e ir pra fora. Então, galera, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham visto tudo. E se você gostou do vídeo aí, escreve aqui embaixo feijão. Feijão é a palavra do dia. Valeu.